Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos aqui iniciar a nossa primeira pré-aula deste ano de 2024, desejando a todos um feliz ano novo e que o Senhor abençoe a vossa vida, a vossa família, vosso ministério, a igreja onde os irmãos estão servindo ao Senhor. Queremos também dizer que nós tivemos aqui em Apucarana uma mudança no nosso pastorado. Então, o pastor Daniel Salles Acioli jubilou-se e desde dezembro nós estamos com o pastor Ednei Pagani Acioli como presidente da igreja. E nós queremos também já saudar o pastor Ednei, nosso pastor presidente aqui em Apucarana, e com isso também dizer aos irmãos que estaremos iniciando as atividades deste ano de 2024 com as nossas pré-aulas de Escola Bíblica Dominical, convidando você a nos ajudar, nos auxiliar na divulgação do canal do CETADB, especialmente esse trabalho que realizamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estamos aqui nos estúdios do CETADB, acompanhados pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pastor Adolvilson, Pai do Senhor. Pastor Hércules, a paz do Senhor aos nossos irmãos que são super fãs da Escola Bíblica Dominical. Que alegria, hein, pastor? Estamos iniciando mais um ano, não é mesmo? Primeiro trimestre de 2024. São 13 lições em que estaremos aprendendo sobre a igreja. E com certeza será uma bênção. Muito bem, o assunto é eclesiologia, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Olha, a revista é esta aqui, ó. Esta é a revista que nós estaremos estudando durante este primeiro trimestre de 2024. E queremos dizer para você que você deve procurar aí um dos canais da nossa editora CPAD para estar adquirindo as lições da Escola Bíblica Dominical, as lojas físicas, também o site, não é? www.cpad.com.br. Você adquire a sua revista e recebe ela aí no conforto da sua casa, para estar estudando as lições, acompanhando as nossas pré-aulas. Enfim, o nosso desejo, meus irmãos, é que todos sejam edificados pelo conhecimento da palavra de Deus. Veja que aqui, esta lição de número 1, presencialmente, será estudada no dia 7 de janeiro deste ano de 2024. E o assunto é a origem da igreja. Então nós vamos começar a lição, não é? Estudando sobre a origem da igreja, e nem poderia ser diferente. Vamos aqui para o texto áureo da lição, que diz o seguinte: Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto áureo está em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 38. A verdade prática da lição diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Essa a verdade prática da lição. Nós vamos então para a leitura bíblica em classe. São apenas 4 versículos que você pode acompanhar pela sua lição ou na Bíblia. Atos capítulo 2, versículos 1 e 2 e também os versículos 37 e 38. Vamos acompanhar atentamente esta leitura aqui com o pastor Adolvilson. Muito bem, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, veja que essa leitura inicial ela já dá para nós uma nuance daquilo que é a verdade prática da lição que nós estaremos aplicando, não é, no estudo nesta pré-aula da lição primeira de 2024. Os objetivos desta lição, que está dividida em 3 tópicos principais. No primeiro, é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. No segundo tópico é apresentar a igreja como a criação divina. E ainda no terceiro tópico é identificar a igreja como a comunidade de salvos. Esses os 3 objetivos
para cada um dos tópicos da lição. E nós então vamos acompanhar aqui com o pastor Adolvilson a definição da palavra-chave igreja. Muito bem, a palavra-chave igreja, embora posteriormente na lição tenha uma definição mais profunda, nós trouxemos aqui uma definição. A palavra igreja vem do grego ekrésia, que basicamente significa assembleia, ou algo como reunião dos que foram chamados. É comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece que o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras, ek, para fora, mais kalein, chamar. Então está aí a origem do nome igreja, ekrésia. Muito bem, definida a palavra-chave, nós vamos introduzir então aqui o assunto da nossa aula de hoje. Uma rápida leitura que você faz na sua Bíblia, no Novo Testamento, é suficiente para perceber o que a igreja é de fato e a importância da igreja nas nossas vidas e também no mundo, na comunidade onde nós estamos inseridos. Para os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, exemplificando, a denominou de coluna e firmeza da verdade. A referência é a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 15. Mas Pedro também chama a igreja de geração eleita. Inclusive, no terceiro tópico da lição, nós vamos verificar estritamente a respeito desse versículo, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia é o termo grego, não é, que na Bíblia está traduzido por igreja, é a igreja de Deus. Longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Muita gente minimiza, não é, a igreja, colocando que ela é apenas uma associação, um ajuntamento de pessoas. Mas nós estudaremos que a igreja, de fato, ela é uma instituição divina, é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Vamos lá com o pastor Adolvilson, introduzindo o tópico primeiro da lição, o povo de Deus na Bíblia e na história. É o assunto que nós temos aqui no primeiro ponto, e aqui na lição está bem apresentado, primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Vamos lá com o pastor Adolvilson no Antigo Testamento. Muito bem, o tópico 1 do subponto 1. O termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para a assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Desta forma, kahal é descrito como povo reunido, Deuteronômio 4:10, congregação do povo, Juízes 20, verso 2, multidão, em 1 Samuel 17:4-7, e congregação em 1 Reis 8:22, congregação de Israel, 1 Crônicas 13:2, e grande ajuntamento lá em Neemias 5:7. Agora, resumindo essa questão, o termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, conforme está na lição, se refere ao Israel étnico, ou seja, como nação, que se juntava, o reunia, tanto com os fins culticos ou não. Então, a abrangência no Antigo Testamento não seria para a fins de cultuar a Deus, mas resolver questionamentos que surgiam na comunidade, enfim. Então, no Antigo Testamento, no hebraico, era bem abrangente a questão sobre a questão de igreja, o ajuntamento de pessoas e multidão, enfim. A reunião do povo, né? Isto. Esse kahal, ele engloba todo o ajuntamento que se fazia. Não somente o termo para adorar a Deus, cultuar, não é? No efeito do que diz a culto. Muito bem, o tópico 1 ainda, subponto 2. Agora no Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Então veja bem que já muda aí a concepção. Contudo, no contexto neotestamentário, claro, o seu sentido diferirá de que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Veja bem, não é apenas uma raça ou uma nação, conforme nós lemos aí anteriormente, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram compradas pelo sangue de Cristo.
Aí forma então nossa eclésia, que é a palavra grega que nós já comentamos, que é assembleia, reunião, derivado do verbo ekalein, formado por ek, para fora, e mais kalein, que é chamar. Então são chamados para fora, que no Novo Testamento a eclésia, que é a igreja. Agora, eu quero comentar algo, pastor, que no Novo Testamento até nós devemos começar pela capa. É interessante que o pastor mostrou, tem aqui a cruz, né, um símbolo da cruz, e se nós observarmos, as pessoas estão sendo atraídas para a cruz, como um imã. E eu estava observando aqui, todas essas pessoas estão sendo atraídas para Cristo, atraídas para a cruz. É interessante, né? E nós vemos aqui, quem pode enxergar melhor do que eu, está vendo pessoas de todos os tipos, de todas, né, as nacionalidades, de todas as raças, sendo atraída pela cruz de Cristo. E tem aí um texto também, Efésios 3:6, que diz assim: a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Então veja bem a abrangência, não é somente uma raça ou nação, conforme nós já lemos no Antigo Testamento, no Novo já é para todos, né? Para essas pessoas que estão sendo chamadas por Cristo. Temos aí Atos 20 e 28, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aliás, nós entramos um pouco no final da última lição, né, pastor? A abrangência da obra missionária, a abrangência do evangelismo para todos os povos e para todas as nações. E temos aí Apocalipse 5:9 na lição também, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. No sentido do Novo Testamento, a igreja engloba todos os povos, todas as nações, enfim, sem distinção, né, pastor? Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, ou seja, sagrado, reunião do povo para cultuar a Deus. Isto é, uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos 12:5. Então, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vemos aí a menção da igreja, lembrando, pastor, que não era um prédio bonito, né, com seus detalhes, era casas, né? As pessoas se reuniam em casas, era chamado a igreja na época aí do Novo Testamento. Muito bem, só para deixar uma coisa assim mais evidenciada para os irmãos, às vezes alguma pessoa está chegando nova, né, na igreja e está acompanhando esta lição da escola dominical. O texto de Efésios 3, versículo 6, se refere a saber que os gentios são co-herdeiros. Quem são os gentios? Na concepção do Novo Testamento, os gentios são todos os povos que não são judeus. Então, os judeus é a nação escolhida de Deus e todos os demais são gentios. Porque nós temos em João capítulo 1 que Jesus veio para aqueles que eram seus, ou seja, para o povo judeus, mas eles não receberam. E a partir daí, então, ele deu o direito, o poder de que todos os gentios também fossem chamados de filhos de Deus. Isso é a diferenciação que há entre judeus e todos os demais gentios, de forma que, conforme esse texto que mencionei de João capítulo 1, versículos ali 12 a 14, e também o capítulo 3 de Efésios, versículo 6, nós temos essa garantia da parte de Deus que todos os que não são judeus, ou seja, os gentios, também podem, desde que aceitem pela fé o sacrifício de Jesus Cristo em seu benefício para a salvação, podem serem chamados de filhos de Deus. Então, igreja, a eclésia, não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados. Aí, meu irmão, são pessoas transformadas que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, conforme nós temos o exemplo, ele usou o termo eclésia em Mateus capítulo 16, versículo 18, com o sentido exclusivo, ou seja, referindo-se à igreja como um povo adquirido pelo derramamento do seu sangue. Dessa forma, então, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas
também faz menção, sempre desta forma, à comunidade dos salvos. Então, eclésia, igreja, sempre se referindo à comunidade dos salvos, não necessariamente às pessoas que se reúnem em um edifício, em um prédio, Exato. um templo, não é? Porque a gente sabe que nem todos os que se reúnem em templos estão de fato salvos, não é? Então essa é a questão, regenerados. Assim, então, nós podemos destacar Paulo saudando a igreja na primeira epístola, capítulo 1, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 2. Paulo também fazendo menção da eclésia, da igreja, ensinando a igreja, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, e também o verso de número 17. Paulo também disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, ele ensinando como é que deveria acontecer o culto e também a eficiência da aplicação dos dons espirituais nas atividades de culto na igreja. E também o apóstolo Paulo dando diretrizes para a igreja, ou seja, apontando o caminho pelo qual a igreja deveria andar. E aí, a referência também aos Coríntios, capítulo 16 e o versículo de número 1. Então, todas estas referências, deixa eu pegar apenas esta última, a primeira epístola, capítulo 16, né? Versículo 1 diz assim, ó, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então ele está referindo aqui a um pedido que ele fez para as igrejas que estavam ali na região da Galácia, para que fizesse coleta em favor dos santos, ou seja, daqueles crentes que estavam passando necessidade. E ele está fazendo aqui a referência também à eclésia, à igreja ou às igrejas aqui da região da Galácia. Pastor, é muito interessante esse assunto que o pastor leu ali. Para fazer parte desta assembleia de crentes, de santos, deve ser regenerados. Eu trouxe aqui a palavra regeneração no grego. Ela vem de dois vocábulos, palim, de novo, não é? E gênesis, geração, ou gerado de novo. O substantivo, assim traduzido, significa renascimento. Ele se refere à renovação criativa operada pelo poder de Deus. Isto é muito importante nós destacarmos para fazer parte desta assembleia de crentes. A pessoa passou por uma transformação espiritual, ou seja, mudou a vida da pessoa. A direção mudou toda, o alvo, completamente. mudou os objetivos. Então, isso que eu queria trazer para ficar mais claro, fixado, né? Com certeza. Claro com relação a essa questão. Quem pode fazer parte da igreja, devemos ser regenerados, só aqueles regenerados, né? Muito bem, nesse tópico primeiro, nós vimos então o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, como agora no Novo Testamento, e agora nós vamos ver na história, é o subponto 3, na história, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Isso é uma tradição católica romana, não é? Que nós, com certeza, não seguimos este conceito. Evidentemente, a tradição protestante rejeita este conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. De fato, não há como se comprovar que Pedro tenha sido, não é, este líder que a Igreja Católica coloca como um líder maior, como o primeiro Papa. Não é? Não há como nós termos essa designação. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Exatamente, eles usam o texto de Mateus 16:18, né? Do slide anterior. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus faz um trocadilho. Aponta para Pedro, Petros, né? Pedra pequena, pedregulho, lasca de pedra. Né? Tu és Petros, ele, né, dialogando. E ele fala, sobre esta pedra, ou seja, pedra grande, né? Pedra angular, edificarei a minha igreja. E é interessante que nós podemos comprovar isso na Bíblia. Jesus foi a pedra rejeitada pelos judeus. Isaías 8,14, então ele,
pedra de tropeço e rocha de escândalo. Lá em Mateus 21, 42, a pedra rejeitaram, essa foi posta por cabeça e ângulo. Atos 4, 11, ele é a pedra rejeitada, não é? Lá em Romanos 8, 33, Sião, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Explicando, os judeus achavam um escândalo o Messias morrer na cruz, já que esperavam aí assentar-se no trono como um rei. Então, sempre Jesus é apontado como a pedra. Efésios 2, 20, 11, 22 e 5, 23. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, cabeça da igreja. E em toda a Bíblia, a pedra é identificada indubitavelmente como sendo Jesus Cristo, a rocha eterna. Então, não tem como ser Pedro. Né? Exato. Não tem como ser Pedro. E essa é exatamente a linha que nós, como igreja cristã, protestante, adotamos. Uma das grandes denominações protestantes históricas diz que a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a sua profissão de fé. Essa é a maneira com que eles identificam a igreja. Por outro lado, há também um documento de uma outra grande denominação pentecostal, esta americana, onde se apresenta, não é, a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de uma grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então nós temos aí duas designações. Primeiro de uma igreja protestante histórica e depois de uma igreja pentecostal, americana, norte-americana, que tem aí as designações do que é igreja segundo as suas concepções, e nós andamos nesta linha. Nós cremos que a igreja é de fato um ajuntamento de pessoas transformadas, regeneradas, e que foram batizadas e estão em comunhão com o Senhor Jesus. Assim também como a concepção pentecostal de que a igreja é o corpo de Cristo, é onde o Espírito de Deus se faz presente, e aí a concepção que nós adotamos é também esta. Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, que tem a sua importância, a sua relevância na história, mas nós não cremos que ele tenha sido o primeiro Papa, de forma alguma. Concluindo aqui, meus irmãos, o primeiro tópico da lição, o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia, conforme vimos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e também na história cristã. Nós vamos para um intervalo e retornaremos na sequência para estudar o tópico 2, a igreja como criação divina. Até lá. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui o tópico 2 da nossa lição, a igreja como criação divina. Vamos aqui com o pastor Adolvilson, já no subponto primeiro, a igreja como um ideal de Deus. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1. Desde a eternidade passada, a igreja estava no coração de Deus,
e foi idealizada por ele. Claro, não foi de repente. De repente alguém Deus pensou e falou, foi pego de surpresa. Vou formar a igreja, né? Aí eu trouxe aqui uma colocação, a igreja nos planos de Deus. A igreja tem dois períodos distintos. Primeiro, no momento do projeto da igreja. Nessa primeira fase, podemos afirmar que a igreja sempre existiu no eterno propósito de Deus. Ela já existia antes da fundação do mundo, pois estava determinada por ele desde a eternidade. Claro, né? Sem dúvida. E para Deus não existe passado, presente e nem futuro. E a segunda colocação que eu quero fazer é o momento da execução da igreja. Nessa segunda fase, a igreja que antes era desconhecida dos homens tornou-se manifesta em Cristo. Ela, que era o projeto de Deus, na plenitude dos tempos, veio a ser conhecida por meio do ministério de Jesus Cristo. Aliás, a igreja, até a morte de Cristo, será que nosso Deus foi pego de surpresa com relação ao pecado do homem? Claro que não. Quando nós lemos Apocalipse 13:8, diz assim, e adoraram a todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a redenção, um projeto eterno de Deus, eterno passado. Ou seja, Deus não é pego de surpresa, Ele está no controle da história, Ele é soberano, não é mesmo? Em sua essência, ela é o projeto divino, como também nos elegeu nele, claro, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. Efésios, está aí, esse texto aí de Efésios capítulo 1 e versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios 3:3 diz assim, e isto é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Efésios 3:4. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E o versículo 6, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação, conforme foi dito aqui, abrange todas as nações, judeus e também os gentios que formam justamente a igreja. É interessante, pastor, que Mateus escreveu para os judeus, né? Marcos ele escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João para a igreja, para judeus e também gentios, né? Esse mistério que foi revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Veja bem que depois nós vamos ver a questão da inauguração. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Muito o amor bem. de Jesus pela igreja. Né? A igreja, então, a gente vê como um ideal de Deus. Agora veja também, irmãos, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Veja, o início da igreja acontece na plenitude dos tempos. E aí, a referência é Gálatas capítulo 4 e o versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, então, Deus faz congregar, e aí a referência é Efésios 1:10, faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então surgem algumas perguntas. A lição se refere a duas delas. Quando a igreja passou a existir de fato? Exato. Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? São as perguntas que ficam a respeito desse assunto. A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência,
mas como um evento futuro, e a referência é Mateus capítulo 16, e o versículo é o versículo de número 18. É importante, meus irmãos, a gente fundamentar isso, e eu vou dizer para os irmãos que no livro da CPAD, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, nós temos ali uma explanação a respeito dessa perspectiva em relação ao surgimento da igreja. E o teólogo, que é o Millard Erickson, ele faz exatamente uma reflexão a respeito desse ponto. Alguns acham que a igreja surgiu já a partir de Cristo, outros já a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos capítulo de número 2, exatamente pelas questões que estão aí nesse tópico segundo da lição, pelo fato de os evangelistas não fazerem referência à igreja já formada, já instituída, e essa é a questão que, inclusive, o auxílio teológico que você tem na sua revista vai trazer para ti um norte maior. A igreja, ela tem como fundamento Jesus Cristo. O pastor Adovilso, comentando no tópico primeiro, ele mencionou a respeito de Jesus ser a pedra angular. O Espírito Santo veio e colocou, não é, a igreja no dinamismo da obra do Espírito Santo, da evangelização, do evento missionário, para que o evangelho fosse levado para toda a terra. Esta é a nossa concepção, nosso entendimento. Pastor, até porque nós definimos aqui, eclésia, os chamados para fora. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, ele tirou para fora do sistema, que eles tinham um sistema de vida lá, normal, não é? O cotidiano, e trouxe para a fim de adorar. Já ali, já estava sendo uma igreja formada. Chamados para fora saírem da escravidão do pecado, de viverem debaixo do pecado. Tira essa concepção e os tira para fora. Mas isso é um ponto de discussão, não é? E que não se chega a um ponto comum. Essa é uma realidade. Há aqueles que defendem com muita argumentação a igreja no nascedor a partir de Jesus, e há também, assim como o teólogo aí, o Millard Erickson, que defende a concepção de que a igreja é só a partir do Pentecostes. O fato é que a igreja foi instituída em Cristo. A partir de Cristo, se não fosse Jesus, nós não teríamos igreja. Se não fosse seu nascimento, a sua gloriosa ressurreição, né, a sua morte e gloriosa ressurreição, não haveria explicação para sermos igreja. A igreja é só a partir de Jesus. Vamos avançar aqui, pastor Adovilso, para a igreja e o Pentecostes, que é exatamente o subponto terceiro aí deste tópico que fala sobre a igreja como uma criação divina. Muito bem, você que está com a sua lição, tópico 2, o subponto 3. Depois do Pentecostes, Lucas destacava que todos os dias acrescentava o Senhor, veja bem, uma obra sobrenatural, atuação do Espírito Santo, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar, 2,47. Eu quero ler o 46 primeiro, 2,46 de Atos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Veja bem a comunhão, né? E o 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, obra de Deus. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, no plano de Deus, né? Se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Atos 2 diz lá, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente, Atos 2:2, veio do céu um som, como de um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E aí nós temos aí a colocação da inauguração da igreja. Segundo alguns, da igreja, né? A igreja surgiu como um ideal de Deus na eternidade e tornou-se uma realidade concreta no Pentecostes. É
a sinopse aqui desse segundo ponto da nossa lição. Nós vamos para um intervalo e vamos retornar falando sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Até mais. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Retomando a nossa lição, o tópico terceiro diz a igreja como a comunidade dos salvos. O subponto primeiro, o pastor Adovilso diz regenerados pelo sangue de Cristo. Não tem como ser comunidade dos salvos se não houve regeneração. Então vamos ver aqui o que a lição tem reservado para nós nesse aspecto. Muito bem, o tópico 3 do subponto 1. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos. E eu trouxe aqui. Quando a Bíblia fala de arrependimento humano, fala da palavra metanoia, no grego. Agora, veja bem o que significa. Ela é composta por dois elementos. Meta, que significa além ou mudança, e noia, que se refere à mente ou pensamento. Olha que coisa interessante. No Pentecostes, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos. Ou seja, mude de pensamento, mude de vida, não é? Para ser inserido aí, ó, primeiro arrependimento. Agora, o uso da palavra metanoia na Bíblia, em primeiro lugar, metanoia é uma palavra grega que significa uma mudança de mente. A ideia dessa palavra é demonstrar o que acontece com alguém que se arrepende, que muda de direção, que muda sua mente, muda de propósitos que anteriormente tinha e agora não os quer mais, pois os substituiu por outros. Então, arrependimento, a pessoa ela entende que estava completamente fora da vontade de Deus, se arrepende dos pecados. Então está aí, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso. Olha que coisa interessante aí, irmãos. De uma pessoa na igreja, ou seja, por meio de arrependimento e do batismo. Não é de qualquer maneira. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, não é? Que fizeram uma pública confissão de fé. Aliás, no batismo em águas é isto, não é? Ele está ali... É um testemunho, né, exatamente, de que o indivíduo, a partir daquele momento, igreja, diante da sociedade, que agora ele é um crente. Ele é um crente em Jesus. O ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Infelizmente, em muitos segmentos, as pessoas estão se dizendo evangélicos, pastor, mas não passaram por essa transformação espiritual, mudança de vida, arrependimento. Infelizmente, está acontecendo isso nos dias de hoje. Olha, eu vou sugerir para os irmãos, estudem a epístola de Paulo aos Efésios, porque certamente vai trazer bastante informação para os desdobramentos desta lição e das próximas lições, porque ele dá um norte muito grande para a igreja de Efésios, que era uma base do seu trabalho, do seu avanço missionário lá na região onde atualmente é a Turquia e também dali para a região da Europa. Mas veja o que ele fala aqui aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja aqui, não é a concepção de uma congregação, uma igreja, pessoas regeneradas que vivem segundo este modelo, este padrão que nós temos aqui. É exatamente, quando nós falamos sobre regeneração, é este o sentido da palavra grega metanoio, que traduzida neste texto é arrependimento, significa uma mudança de mente. Glória a Deus. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas. Isso é a transformação, não é? Que o Evangelho promove na vida daquele que, ao ouvir as palavras do Evangelho, deixa ou permite que estas adentrem ao seu coração e promova essa mudança. Você precisa ter essa decisão, não é? Você precisa ter essa decisão. Se você está vivendo no pecado, você tem esta decisão pelo Evangelho, pela ação do Espírito Santo, de não mais viver em conformidade com o pecado, mas deixar que o Evangelho mude, transforme a sua vida, e aí então você viva de fato uma vida de alguém que é livre porque conheceu o Evangelho. Porque diz o texto de João, aquele que conhece a verdade é quem liberta as pessoas. Subponto 2, pastor Adolfo, selados pelo Espírito Santo. Você que está com a solução é o tópico 3, tá bom? Agora veja bem, selados pelo Espírito Santo. Eu trouxe aqui um texto que não está na lição, Efésios capítulo 1 e verso 13 e 14. O verso 13 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,14 diz assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Eu trouxe aqui uma explicação rápida sobre essa questão do selo. O apóstolo Paulo explica agora algo muito forte. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui temos uma profunda simbologia. Um selo era usado na antiguidade com pelo menos dois propósitos. Dar segurança a algum documento. O governante tinha um anel, né, com o selo exclusivo que, quando presente em algum documento, indicava que era verdadeiro e seguro. Então era um selo usado em que a pessoa, né, selava. Segundo, dar clareza sobre a posse de algo. Olha aí o selo, não é? Veja bem, algo que tinha a inscrição de um selo era a posse daquele que tinha o selo. Ou seja, um rei, por exemplo, tinha o seu selo, seu sinal sobre aquilo que era seu, dando clareza da possessão e deixando claro perante todos a quem pertencia. Ou seja, nós fomos selados por Deus. Agora, eu escrevi aqui, pastor, para fechar, esse crente selado é posse do Senhor agora, é um salvo, é dele, é um servo remido, resgatado, portanto, é a habitação do Senhor. O Espírito Santo é da promessa, pois foi prometido por Cristo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, então nós pertencemos a Deus, né? Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecostes por meio do Espírito de Deus. Somos batizados no corpo de Cristo e a igreja então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz a Coríntios na sua primeira carta, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do Espírito, tá bom? De um Espírito, ou seja, através de um Espírito, que está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, nós fomos se achegando e fomos atraídos a Jesus, formando a igreja. Que é exatamente o que diz o próximo subponto, Exato. Que é o subponto 3, o batismo de Cristo e o batismo do Espírito.
o apóstolo Pedro, que exortou os crentes, não é? Presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. É exatamente o texto que nós temos no texto áureo da lição, Atos 2:38. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, que é o texto de Atos 1:4. Enquanto o Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. O texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 13. Deixa eu pegar aqui esse texto. 1 Coríntios 12:13, ele diz exatamente assim, ó: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, formado então aí o corpo de Cristo, a igreja. A sinopse deste segundo tópico, ou terceiro tópico da lição, diz assim: como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. A reunião dos regenerados, estes que foram transformados pela mensagem do Evangelho, lavados na purificação do sangue de Jesus e que, por sua vez, foram selados pelo Espírito Santo. Vamos aqui, pastor Adolvilson, para a conclusão, então, da primeira lição. Lembrando que estamos estudando a lição, esta já, do primeiro trimestre de 2024. Não é? Lição muito importante que estaremos estudando sobre eclésia, ou a igreja, o corpo de Cristo. Eclesiologia é a doutrina que estuda a igreja. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Pastor Adolvilson, vamos então para a conclusão desta aula de hoje. Muito bem, nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo. E a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por esta maravilhosa lição, a partir da qual nós vamos fundamentar todo o estudo das lições que virão, não é, neste primeiro trimestre de 2024. Pedimos a você que mais uma vez nos ajude. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, CETADB, você se inscreva, ative as notificações e também nos ajude divulgando esta aula aí nos seus canais de comunicação, nas suas redes sociais, para que outros irmãos e irmãs possam também usufruir da bênção que é podermos estar juntos, desfrutando desses momentos abençoadores na presença do Senhor. Desejamos que você seja edificado grandemente em Cristo Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado também por intermédio da sua vida. Deus abençoe, mais uma vez, um feliz ano de 2024 para todos nós. Pastor Adolvilson. Isso mesmo, um feliz ano novo a todos, que o ano de 2024 seja uma bênção, que haja prosperidade espiritual, material sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre toda a sua família. E vamos entrar 2024 estudando a Escola Bíblica Dominical. E sempre orando por nós oramos por vocês. E a vitória com certeza é nossa pela autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.